Bom dia, desde que fizemos a transformação desta cozinha, esse antes e depois, que foi a última transformação deste canal. De fato, surgiram diversos tipos de dúvidas. Então hoje eu trago para vocês perguntas e respostas sobre a nova cozinha da vila. Vamos começar, anda que vai, Ostione, ele se deu. Tenho todas as perguntas aqui anotadas no celular, já que coloquei uma caixinha para perguntas e respostas no Instagram. Você poderia comentar sobre a fixação dos móveis superiores? Está tudo bem com a instalação? Os móveis superiores têm um sistema de ancoragem. Através de umas placas, uma espécie de placa que simplesmente fazes uns buracos na parede, colocas a placa e este acessório colocas no móvel e fica basicamente pendurado. O que nós fizemos foi chegar com um parafuso até a parede final. Digamos que aqui estava o drywall, mas na parte de trás está a parede de carga da própria parede. E com esses parafusos, chegamos até o fundo de tudo. E assim nos asseguramos, pois, que tinha uma fixação máxima, uma fixação muito mais forte do que se estivesse fixado diretamente no drywall. Simplesmente vão colocando essas placas que compartilham a cada 2 móveis e você vai colocando e pronto, depois coloca a porta e pronto, tem luz. Já não temos luz hoje, espero ter em breve, mas eu já perdi como a esperança. São muitos assuntos, eu espero e desejo que na próxima semana já nos coloquem, mas eu sei que muitos de vocês pensaram que tínhamos porque a cozinha parecia acesa. Tudo leva a crer que tínhamos luz, mas a verdade é que não fizemos. Como uma ligação da eletricidade da cozinha com a bateria solar que temos e assim podemos ter luz. Ficamos cerca de meia hora com luz na cozinha, basicamente para gravar e não tivemos mais tempo. Na verdade, sob a cozinha vai uma tira de LED para fazer uma iluminação indireta e assim criar uma luz suave, que pode nos ajudar na hora de cozinhar ou à noite para que não seja tão forte. E ainda nem a colocamos, porque como também não temos luz, então compraremos mais tarde. As placas de parede são muito caras. Entendo que são as placas, as de cerâmica, ou as de gesso, não sei se vamos explicar as duas, melhor por precaução. As de pratos são, bem, econômicas dentro do possível, se são econômicas. Existem diferentes tipos de placas. Existem as placas normais e depois as placas hidrofóbicas, que são as que bem. Justamente colocamos nesta cozinha 2,5 metros por 120, que se não me engano são estas. Tem um preço de 5 euros o metro quadrado, portanto são 14 euros com algo, 14,75 cada placa. Aqui na cozinha, se não me engano, utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cerca de 10 placas e cobrimos com as 10 placas toda a cozinha. Que mais? Se vocês estão se referindo a essas placas aqui, que são de azulejo, que por sinal me fascinam, esses azulejos são incrivelmente bonitos. Eles têm esse veio, que tem a mesma cor que a bancada, e além disso são de muito boa qualidade, porque eram muito grossas. Estas, se não me engano, de qualquer forma vou deixar todos os links para vocês na descrição. Mas se não me engano, a caixa custava cerca de 50 euros e vem com 2 placas na caixa. Ou seja, com uma caixa teríamos tido o suficiente... Não, na verdade, não teríamos tido o suficiente se tivéssemos colocado apenas a parte frontal. Depois lá tivemos que colocar mais retalhos, talvez com 2 ou 3 caixas, mas pegamos um par a mais ou uma a mais. Talvez, basicamente, se cometêssemos um erro, se houvesse uma ela se quebrava ou caía ou 1000 coisas, então ter uma de reserva e poder usar. Esta pergunta que se repete muito, e é a bancada de aglomerado, ou era muito cara, a de granito ou alguma similar? Quais são as diferenças em relação ao resto das bancadas? Veja, falamos em vários vídeos sobre as bancadas aglomeradas, já que as utilizamos bastante. De fato, em nossa casa temos uma bancada aglomerada, no apartamento colocamos uma bancada aglomerada e existem muitas diferenças em relação ao resto das bancadas. Se a principal diferença e o motivo pelo qual sempre escolhemos este material é o preço, esta bancada, se não me engano, custa cerca de 150 euros e com uma bancada fizemos toda a cozinha. Ou seja, a 150 euros, em relação às outras bancadas, a de granito e as outras de porcelânico e afins, sim, elas têm maior qualidade. Ou seja, se você der uma batida, talvez não marque tanto, neste caso, se você bater, talvez não marque, mas se for muito forte, vai marcar. E se você pegar uma faca e fizer assim, bem, você vai estragar
Mas a relação preço-qualidade me parece dar um resultado muito bom. O que propusemos naquela época em nossa casa? Que, por exemplo, nossa bancada já deve ter uns 5 anos, 5 ou 6 anos mais ou menos. Está em muito bom estado, obviamente tem pequenos detalhes, ou seja, tem algumas marcas do passar do tempo. Uma vez deixamos cair uma chave de fenda de cima, pum, caiu a ponta, então fez um buraco. Sim, é assim, também não tenho 100% claro. Se fosse de porcelanato e não tivesse quebrado a essa distância, eu não poderia afirmar, pois não tenho experiência com bancadas desse material. Bem, temos alguns amigos que agora o Ivan está me contando que tinham, não sabe se é de porcelanato ou de granito, não sabemos. A questão é que não era de aglomerado e eles picaram, mas claro, isso eu não sei, porque como eu disse, nós só colocamos as de aglomerado e só sabemos como essas funcionam. E nosso pensamento foi, ok, colocamos uma econômica. Se depois de 5 ou 6 anos, ou quando estiver muito ruim, então a removemos e a trocamos novamente. E no total são 150 euros, que não é uma fortuna, como poderíamos estar falando que talvez uma de porcelana, este pedaço, estes metros, poderiam perfeitamente ser 3.000 ou 4.000 euros. Então a diferença de preço é muito grande, acredito que no nosso caso compensa. Porque, claro, não é a mesma coisa ter uma bancada de 150 e vir um inquilino e fazer um risco ou um buraco nela, do que ter uma bancada de 3.000 euros e alguém vir e quebrá-la. Eu acho que isso deve dar um pouco de raiva, a verdade. Por isso optamos por essa opção. Se daqui a 5 anos estiver ruim, então removemos esta, trocamos novamente pelo mesmo design ou por outro que quisermos e pronto. E esta podemos usá-la, por exemplo, para um exterior ou podemos usá-la para outra coisa, porque como eu disse, na nossa casa em 5 anos está muito bem. É verdade que cuidamos da nossa casa própria, o que também é importante. O apartamento, apesar de ter 2 anos, está em ótimas condições, até melhor do que a nossa casa. A cor também influencia, mas isso daria para outro vídeo. Se quiserem, podemos falar outro dia sobre bancadas aglomeradas, porque já usamos de várias cores. Continuando, você treinou? Fiz algumas coisas em casa, mas adoraria. Sabe o que acontece? Que os comentários são cortados, como é uma foto, o que foi escrito continua, mas ficou assim cortado, não é? A pergunta principal é se eu realizei algum treinamento. Bem, eu expliquei em alguns vídeos. Eu me formei em outra coisa que não tem nada a ver com o tema das reformas. Estudei publicidade e relações públicas, me especializei em marketing digital e não fiz uma formação específica sobre o que estou fazendo agora. É verdade que eu tinha controle sobre a edição, pequenas coisas do canal, algoritmos e tudo isso, porque na verdade era o meu trabalho. Eu sempre amei editar, gostei muito. Desde muito pequena comecei a editar no Movie Maker, do computador do meu pai, e eu adorava editar. Quanto ao tema do canal do YouTube, sim, tenho formação neste tipo de coisas, mas sobre o tema de reformas e afins. Foi mais autodidata. Verdade que fiz algum curso, principalmente sobre o tema de madeira, mas nada que tenha durado muito tempo. Mas esses cursos, que são algumas horas, mas tudo foi baseado em aprender pouco a pouco, melhorar e se esforçar para aprender. E é isso. Como vocês vão mudar o chão com os móveis? Esta é outra pergunta que também se repetiu muito, e é bom. Removeremos o rodapé da parte inferior e, ao fazê-lo, colocaremos o chão por baixo. Não vai chegar até o fundo da cozinha, provavelmente, porque para isso teríamos que desmontá-la, como muitos de vocês disseram, teríamos que tirar os móveis. Sim, que tínhamos pensado em levantar as pernas, manter os móveis elevados e poder colocá-lo até o fundo. Mas enfim, vamos ver como fica, mas a questão é que vamos remover o rodapé e colocá-lo por baixo, a maioria das pessoas. Bom, no nosso caso, no apartamento também fizemos isso, assim colocamos o chão primeiro e depois montamos a cozinha, mas neste caso o chão do apartamento era cerâmico. Então, claro, o cerâmico aguenta muito tudo de que você colocar, o vinílico também, mas não é comparável com um cerâmico, então, claro, se colocarmos o piso vinílico e depois vamos arrumar os quartos. Por exemplo, que hoje mesmo eu estou aqui gravando, mas eles estão trabalhando. Então, minha mãe e minha tia, junto com minha prima, vão começar a reformar os quartos. O que isso então implica? Ter argamassa por aí, que caia no chão, que suje tudo, e isso pode acabar arranhando também o piso vinílico. Seria uma pena tudo novo e que já estivesse arranhado. Nós também discutimos isso entre nós, e aqui a parte externa também teríamos que meio que consertar antes de colocar o piso,
Porque é verdade que você sai, se enche todo de lama e está tudo pegajoso e cheio de cascalho e você traz isso para dentro de casa. E depois, claro, tudo isso acaba caindo aqui, que é a primeira coisa que eu mudaria. É para uma reforma superficial, se fosse uma cozinha, uma reforma superficial, bem, sempre se pode fazer pequenas coisas. Por exemplo, podemos pintar as portas da cozinha, que foi o que fizemos no apartamento dos meus pais e ficou muito legal. Na verdade, colocamos algumas molduras e a porta ficou praticamente nova. Passou de ser branca e um pouco monótona, com uma maçaneta simples para um design muito mais bonito e um azul muito, muito legal. A verdade é que ficou muito bonita. O problema de pintar a cozinha, bem, todos nós sabemos quais são, que bom, da limpeza dos arrozes e tal, pode acabar fazendo a tinta descascar um pouco. E isso, bem, é uma questão de avaliar se é o mesmo que a bancada. Se com o tempo acabar descascando, acabar ficando ruim, você sempre pode. Depois pintar novamente, que foi o que fizemos. Na nossa cozinha, pintamos de branco e depois, ao longo dos anos, repintamos de um verde pastel. A qualidade da tinta é fundamental, mas é que é fundamental, quer dizer, não tem nada a ver pintar com um tipo de tinta e com outro. Por exemplo, a tinta que usamos no apartamento dos meus pais. Até hoje, que já se passaram muitos anos, está intacta. Parece uma pintura envernizada, como se a cozinha sempre tivesse sido assim, igual à da nossa casa. Esta última que colocamos incrivelmente bem, agora outras que colocamos, bem. Então é fundamental a tinta que usamos. Outra opção que me parece uma ótima ideia é aproveitar a parte interna dos móveis e trocar as portas. Quer dizer, compramos as portas, trocamos as dobradiças e já teríamos uma cozinha praticamente nova. Se também adicionarmos azulejos na frente, como os vinílicos que usamos no apartamento de Menorca, teremos um ótimo resultado. A mudança já é extrema e também não é muito tempo que temos que dedicar. Meu parceiro e eu vamos comprar uma casa e não tem cozinha. Alguma recomendação? Bem, vamos ver se já não há cozinha. A única coisa que eu pensaria é onde poderia estar melhor localizada. Geralmente compramos uma casa com cozinha pronta, o que pode ser uma desvantagem. E é que você não pode colocá-la onde quiser, então você está um pouco mais limitado nesse sentido, não apenas na localização, mas também na distribuição. Neste caso, uma pergunta frequente é: por que não mudamos a distribuição? Para ser sincero, colocar a pia que está lá atrás, debaixo da janela, fica muito bonito. Você lava os pratos enquanto aprecia a vista, é bem agradável. Mas, sinceramente, fazer toda a nova distribuição, todos os novos drenos e tubulações até chegar à área, também o tema elétrico para o aquecedor, para aqui, para a bancada, depois o buraco que tem que ser feito para o exaustor da coifa, isso em vez de 3 dias, teria sido 1 ano fazendo a cozinha, então que é um pouco do que aconteceu no apartamento. Por isso também se prolongou mais, tivemos que fazer novos drenos e tudo novo e sinceramente era muito trabalho. Mas se você não tem nada e precisa começar do zero, então você se diverte um pouco. Essa vantagem, então você pode colocá-la onde for mais conveniente. Esta pergunta se refere ao tema preços e demais, que há muitas perguntas. Sobre quanto custou a cozinha agora, um pouco mais adiante, farei o cálculo para mostrar quanto custaria exatamente esta cozinha. Primeiro farei um cálculo sem os eletrodomésticos e depois com os eletrodomésticos. Porque é verdade que muitas vezes podemos aproveitar os nossos, então o ideal é saber um preço, também sem eletrodomésticos. Eu tenho anotado aqui, mas preciso calcular porque vocês não colocaram o forno e o micro-ondas na torre. Bem, nesta torre aqui na verdade não se vê. Ou, não sei se talvez chegamos a explicar ou não, mas fizemos assim. Porque aqui na parte superior vai ficar o aquecedor, o termo de água, ou seja, aqui vai ter um aquecedor e na parte de cima vai ter outro. Precisávamos de um local aqui, onde as conexões e tomadas já estavam prontas. Então precisávamos encontrar alguma maneira de escondê-lo que ao mesmo tempo ficasse bonito e que não ficasse bem à vista. Então o que pensamos foi montar esta gaveta, assim gigante, aproveitar a parte superior para colocar o termo e na parte inferior, bem, usá-lo para isso. Para modo de despensa e assim ter como um 2 em 1, não é? Aqui podemos colocar as coisinhas da despensa e mais, ou até mesmo produtos de limpeza. Bem, enfim, o que se quiser. E na parte superior, o termo provavelmente será um pouco visível, como uma coisinha assim. Ainda não temos muito claro, porque temos que ir tirar as medidas, por isso a coluna ainda não está terminada. 100%. O fato de não termos colocado o termo em outro local, por exemplo, fora, que foi muitas das propostas,
É basicamente para nos poupar trabalho, porque teríamos que repetir as tomadas e fazer tudo de novo lá fora e depois cobri-la. Também para que não ficasse ao ar livre. Isso ia prolongar muito o tempo e pensamos bem que essa solução era bastante prática, bastante confortável. Na verdade, se você precisa desligá-lo, pode fazer isso daqui de dentro sem ficar visível, sendo a opção perfeita. Onde você vai colocar o fogão? Eu não vi essa parte. Bem, o fogão não vai aqui na cozinha, vai na parte da sala de jantar, da sala de estar. E eu não sei se este vídeo vai antes ou depois da parte em que falamos sobre o fogão, mas o fogão, que é como uma lareira elétrica, imitação de fogo, que também colocamos uma muito parecida no apartamento, então, basicamente é para aquecer a área da sala de jantar. Por que essa disposição das luzes do teto? Bem, nós ajustamos as luzes do teto quando a cozinha ainda não estava instalada e elas caem exatamente proporcionalmente na dimensão do teto. É simplesmente isso. Quando terminamos de colocá-las, percebemos que elas ficaram um pouco grudadas na área daqui da cozinha. Reparem que a luz está bem ali onde estou abrindo este armário. Pensamos que talvez tivesse ficado muito perto da cozinha, mas na verdade é o mais prático, porque é exatamente onde fica a área de trabalho. Então, você pode aproveitar a luz, basicamente para cozinhar, porque embora a cozinha tenha que ser bonita para mostrar, o principal objetivo é poder cozinhar tranquilamente e com boa visão. Então, eu acho que no final elas foram bem posicionadas. Eu tenho um teto de isopor na minha cozinha, quero saber como posso cobri-lo. Não sei exatamente qual é esse material, na verdade, mas tínhamos placas de gesso em todo o teto. Na verdade, ainda estão presentes em algumas áreas, o que acontece é que em outras já as cobrimos e aqui no teto, especificamente da cozinha. Bem, fizemos isso praticamente no início não, porque também é o que faz mais poeira e gera mais sujeira. Portanto, usamos o Aquaplast Renovação. Bem, primeiro usamos outro Aquaplast específico para cobrir as rachaduras entre as juntas, digamos, e depois usamos o Aquaplast Renovação para acabar de cobrir todas as placas. E a verdade é que ficou incrível, ficou muito bom. A bancada resiste. A água e altas temperaturas, a água não é nenhum problema, resiste perfeitamente. É verdade que há uma coisa que ainda não explicamos, mas que vamos fazer. E isso fizemos no apartamento da pia. Como a indução, eles realmente não estão presos, ou seja, você pode tirá-los, agora vai me fazer parecer mal e eu não posso, porque ainda não está preso. E nós não o prendemos. Porque primeiro queremos cobrir tudo ao redor da bancada com massa acrílica, ou seja, esse pequeno pedaço de aglomerado que se vê aqui. Tudo isso terá que ser coberto pela parte interna, caso um pouco de água se infiltre para que a bancada não fique úmida e, portanto, não inche. É uma forma de proteção que faremos tanto aqui quanto na área do árbitro. Não mostre, pois como mencionei, ainda não finalizamos completamente. E esses pequenos detalhes vamos fazendo com o passar do tempo, à medida que avançamos, porque o rodapé não podemos colocar sem o chão. Enfim, certas coisas dependem de outras para avançar. E a torneira, como vocês podem ver, não está instalada porque a coroa parou de funcionar corretamente, ou seja, de fazer bem. O buraco de tantos, já que fizemos muitos e preferíamos comprar outro que funcionasse bem e não estragar a furadeira tentando fazer o buraco. Basicamente, sobre o tema das altas temperaturas, se resiste, bem, não é um porcelânico. Quer dizer, eu não arriscaria pegar uma panela em chamas e colocá-la em cima, eu não arriscaria, ou seja, talvez aguentasse. Não sei porque não testei, mas não arriscaria. Colocaria alguma coisinha em cima. Talvez você possa deixar a panela em cima do fogão de vitrocerâmica e quando for servir, leve diretamente para a mesa. Fará um prato ardendo, ou seja, um prato ardendo. Estou me referindo a um prato que esteja muito quente. Sem problema, porque colocamos quase todos os dias, mas uma panela assim, recém-retirada do fogo... Sim, eu vejo. Foi a parte mais desafiadora de toda a cozinha. Atrás, bem, a verdade é que não há nada que me pareça super mega difícil de dizer. Incrivelmente difícil. Não houve nada muito difícil, mas se eu tivesse que dizer algo, seria por ter sido divertido, não por ter sido difícil. Seria pendurar os móveis superiores, mas basicamente porque você tem que medir muito bem para que todos fiquem na mesma altura. E depois, bem, ajustar as portas para que fiquem bem alinhadas. E isso não é difícil, mas é divertido. É necessário dedicar um tempo para ajustar bem, tirar as medidas e fazer os buracos corretamente. Eu ousaria dizer que sim, que isso foi o mais divertido. Que pintura você deu ao drywall? Bem, a pintura que usamos foi a de Aquaplast anticondensação, que funciona muito bem.
Já tínhamos usado em casa várias vezes e, bem, para prevenir umidade e tudo isso, acho que funciona muito bem. Então é a pintura que usamos aqui. A resposta à pergunta é todas. Todas são dúvidas, então podemos fazer mais vídeos de dúvidas. Se vocês deixarem algumas perguntas e respostas, podemos fazer mais vídeos. Assim, respondendo com mais detalhes. Sobre as coisinhas, por que vocês não colocaram luzes LED embaixo dos móveis? Teria ficado ótimo, já pensamos nisso na época. Na verdade, eu tenho certeza que a tomada apareceu no vídeo final porque era impossível escondê-la, mas vejam que é esta aqui, estou aqui. São os cabos que vão ser usados para não ter que deixar um cabo conectado até aqui. A luz LED, mas que já sairá diretamente da própria parede. Não só que fique muito bonito, que também fica muito legal, mas também que é muito confortável. Lá no apartamento nós temos e usamos como o que mais de fato em casa não temos, e eu adoraria colocar. Mas há tão poucos móveis superiores que praticamente não se veria muito porque vocês não colocaram diretamente os móveis superiores até o teto. E muitas pessoas me disseram isso, e veja, imaginem, para mim o móvel chega a esta altura, que mais ou menos é a altura da cabeça. Se eu abrir e for pegar coisas, este é o meu acesso, certo? Estamos falando que até o teto tem uns 15 centímetros a mais, ou seja, para mim o móvel chegaria até aqui. Portanto, para a parte superior, ou seja, eu praticamente teria que subir uma escada. Parecia-me que ficava muito desequilibrado dar mais altura, reparem que toda essa parte teria que ser a altura do móvel. Eles estariam muito para cima porque escolhemos esta altura, basicamente escolhemos esta altura por causa da frente, a frente, esta tem 60 e então aproveitamos, bem, esta altura para colocar os móveis. Pensamos que era a melhor maneira de fazer isso porque cortar azulejos a uma distância tão pequena não pode ser feito com o cortador manual. E tínhamos que fazer isso com a moenda, o que tornava muito difícil fazer um corte reto. Com certeza quem trabalha todos os dias com a moenda deve fazer uns cortes impressionantes. Mas nós, que não costumamos pegar a moenda, íamos ter muita dificuldade e o resultado seria uma bagunça. Então preferíamos dar a altura exata para que os móveis caíssem exatamente em cima do azulejo e não precisássemos fazer nenhum corte nele. Ou seja, tudo isso parece muita coincidência, mas já estava muito bem pensado e premeditado. Antes de fazer a cozinha, tínhamos tudo milimetricamente planejado para que ficasse bom. E no final? Bem, sempre podem surgir imprevistos, que sempre existem, mas é resolver como se pode. E no final, bem, que acabe ficando o mais bonito possível. Já temos um vídeo super longo, e aqui a equipe está me dizendo que precisa fazer barulho e não podem ficar tanto tempo sem fazer barulho em uma obra. Logicamente, ainda tenho muitas perguntas ainda para responder, então farei uma segunda parte, mas quero responder 2 perguntas antes de terminar este vídeo. Logicamente, uma que me parece muito interessante, que é se eu teria feito algo diferente, se fosse para mim e não para alugar? E a verdade é que, vendo-a assim, exatamente como a vemos agora, acredito que mesmo que fosse para mim, não teria feito nada diferente. Eu teria feito exatamente como acredito que seria. A cozinha? Sim, se em vez de ter sido destinada para aluguel de férias, tivesse sido para meu próprio uso e prazer, acredito que não teria sentido falta de nada do que tem aqui. Na verdade, o mais importante, que é a lava-louças, o fogão, o forno, está tudo aqui. Então, eu acredito que não. E depois, sobre o assunto do preço, eu tenho o Portable Document Format aqui. Eu tenho. A cozinha sem eletrodomésticos, ou seja, sem a geladeira, sem o fogão, sem a coifa, sem o forno e sem a lava-louças. Tem um custo de 3.249 euros. Ou seja, todos os móveis da bancada frontal, móveis superiores, coluna, parte interior da coluna, acabamentos laterais da geladeira, móveis superiores da geladeira. Ou seja, o conjunto de todos, sem os eletrodomésticos, seria 3.249 euros e se somarmos os eletrodomésticos, que seria o pacote completo. Estamos falando de 4.458 euros, que aqui já somaríamos o que mencionamos. Para mim, pessoalmente, fiquei muito surpresa com o preço. Acho um preço super acessível para o quão bonito é o design, mas acima de tudo, também pela questão da qualidade. Porque olhem só o pedaço de porta, que é com puxador, enfim, é uma porta sólida. Não sei o que vocês acharam, deixem tudo nos comentários para mim. E se tiverem, pois outras dúvidas que não respondemos, que já adianto que com certeza não, porque ficaram dúvidas pendentes. Eu faço outro resumo e mais um pouco me coloco aqui e respondemos todas as dúvidas.
Espero que tenham gostado deste vídeo, que tenham conseguido entender um pouco melhor tudo, as coisinhas que ficaram um pouco dispersas, que tenham ficado um pouco mais claras. E nós, bem, vamos continuar com a obra que estão me esperando de braços abertos. Então, bom, como eu disse, nos vemos muito em breve no canal. Até logo!